Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Iniciamos em alguns minutos aí, estamos aguardando um pouquinho o pessoal terminar de conectar, então a gente vai dar uns 2 minutinhos aí, tá? Para quem tá chegando agora, tá? Mas sejam bem-vindos. Pessoal, para quem está chegando, nós já iniciamos, tá? Estamos dando alguns minutinhos aqui para o pessoal que está conectando. A gente já inicia a live aí, tá bom? Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, quem está chegando agora. Tudo bem? Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Robertson Killing, sou diretor de operações aqui da Ativo. Bem-vindos a mais uma live aí que nós vamos trazer sobre o tema aí da LGPD, né? Nessa live aqui a gente quer abordar um pouquinho agora mudanças aí que a, que a nova resolução trouxe na forma de aplicação dessa lei, né? Então, para contribuir conosco aqui, nós temos hoje uma convidada super especial, especialista nesse tema, doutora Marcele Adames, do escritório Adames Sesimbra. Oi, Marcele, está conosco? Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. A ideia é trazer um contexto de informações, um pouco do histórico, do caldo que serviu para a construção desse entendimento da aplicação dessa legislação tão complexa, tão instigante para as pequenas empresas, que sempre foi uma grande dúvida de todos, né? Tá certo, tá certo. Muito obrigado, Marcele. Certamente teremos boas dúvidas aí para esclarecer para o pessoal. Bom, turma, a gente vai ter, dando umas orientações gerais, assim, tá? Então, a ideia é que a gente passe para vocês algumas mudanças, o que vem de novo por aí, né? E em um segundo momento a gente vai trabalhar um pouquinho uma questão de segurança da informação, que são os pontos importantes aí que são necessários, e a resolução reforça isso também, né? Quem quiser aí fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, aí fica à vontade, tem um chatzinho ali que vocês podem colocar a sua pergunta, e né, na sequência ela aparece para nós aqui, a gente vai no final ter uns 15 a 20 minutos ali que a gente vai responder as perguntas de todos, tá? Caso fique alguma questão depois, a gente pode voltar a tratar individualmente aí se necessário, tá bom? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e vamos lá. Estamos iniciando, então. Bom,
para resgatar um pouquinho, né, pessoal, a questão do um pouquinho de conceito aqui, para quem ainda talvez não esteja familiarizado em relação ao LGPD, né? Então, a LGPD é uma legislação aí relativamente nova, né, que ela foi proposta ali em 2018, né, que visava a questão de gerenciar, controlar um pouco melhor as informações que são coletadas, né, informações pessoais são coletadas, armazenadas e utilizadas eventualmente por empresas, né, públicas ou privadas, tá? Então, passam a se ter algumas regras, né, que a gente começa a ter que ter atenção dentro dos nossos negócios, né? Com o objetivo, claro, de garantir aí uma maior privacidade do dono das informações, que a gente chama aqui do caso do titular, né? E também reforçar a importância que as empresas têm que ter da sua preocupação em garantir a segurança, né, dessas informações, para que a gente não tenha nenhuma exposição desnecessária, que ninguém tenha algum prejuízo, caso alguma informação dessas vaze, né, e possa ser utilizada aí eventualmente para cometer algum tipo de crime, algum tipo de delito, né? Então, a gente tem responsabilidade sobre as informações que a gente coleta dentro do nosso negócio. Vini, por favor. Seguindo aqui, gente, né, o que a lei trata em geral? Tá? A lei, em geral, ela trata sobre a questão, então, de informações pessoais, né? As informações que me caracterizam enquanto pessoa física, né? Os meus dados, né? Meu nome, meu endereço, meu telefone, meu CPF, né? Algumas dessas informações, elas podem ser mais sensíveis do que as outras, né? Então, assim, a legislação, ela trata sobre isso e traz uma série de regramentos, né? Enquanto as nossas empresas têm que observar esses regramentos, então, né? E tratar de forma adequada, né? Então, basicamente, esse é o mote dessa proposição, dessa nova legislação. Não é uma coisa nova, né? Então, assim, ela já vinha na nossa legislação, assim, distribuídas em outras leis, né? Mas, assim como houve uma onda mundo afora, aí, iniciada na Europa, lá atrás, com a GDPR, que é a equivalente à nossa LGPD, né? Isso gerou, né, uma necessidade dos países, dado um mundo globalizado, onde todos comercializam entre si, de buscar, então, adequações e equivalências nas suas leis locais, né? Então, assim, a LGPD nossa aqui, ela serve como uma resposta aí, né, a tratar essas questões aí de consentimento no uso da informação, quando eu posso utilizar, como eu posso utilizar, deveres e obrigações que eu passo a ter a partir da informação que eu coleto, tá? Podemos seguir? Né? Como é que houve esse avanço da legislação, tá, gente? Então, assim, eu estou passando um pouco mais rápido essa parte inicial, porque eu sei que isso já está de domínio aí, acredito, da grande maioria, né? Já se vem falando de LGPD desde 2018, é mais para contextualizar o assunto que a gente vai abordar na live aqui, mas tenha vontade de perguntar caso alguém tenha alguma dúvida um pouco maior, tá? Mas, enfim, essa legislação ela foi proposta lá em maio, né, de 2018, lá na Europa, ela entrou em vigor, né? A nossa aqui foi em agosto, que ela foi proposta, ela levou um tempo para entrar em vigência, acabou acontecendo aí em setembro de 2020, né? E teve aí até agosto de 2021 um período, né, onde ela estava ainda sendo adotada, não aplicava penalizações, etc. Mas desde agosto de 2021 para cá, eventualmente a gente já pode sofrer sim algum tipo de penalização e sanção, caso a gente não cumpra as regras que são previstas, tá? Podemos seguir. Falando um pouquinho aqui eu queria convidar a doutora Marcele para falar um pouquinho dos tipos de pessoas, né, que estão envolvidas nessa relação, né, onde a lei, então, impacta, né, a pessoa física ou a pessoa jurídica, né? Por favor, doutora Marcele. Então, a gente tem algumas pessoas envolvidas, né, dentro desse contexto dessa lei. E a gente chama de personas, e uma delas, e a principal, é o titular de dados, que, como o Robertson comentou, é o dono da informação, né, é a pessoa em relação ao qual o dado se refere. É a pessoa física referente ao seu CPF e as suas informações que o identificam. O controlador é uma pessoa jurídica ou física, mas na grande maioria das vezes a gente está falando de uma pessoa jurídica, né, uma empresa que coleta esses dados, que obtém esses dados para fazer alguma negociação, alguma operação com intuito econômico, né? Todas as questões de natureza não econômica estão fora da LGPD. O operador de dados, ele é uma
também pessoa física, mas normalmente uma pessoa jurídica, né, uma empresa, então, que se coloca na posição de contratado desse controlador, porque ele faz um pedaço de alguma operação do tratamento de dados a pedido desse controlador. Então, é uma empresa que presta algum serviço, que está conectada de alguma forma com esse tratamento de dados e que, portanto, né, tem acesso a essas informações que foram coletadas pelo controlador. E o encarregado de dados, que é esse o nome que a lei chama, né, por uma sigla que a gente conhece em inglês como Data Protection Officer, né, o DPO, a sigla, é a pessoa que fica encarregada mesmo, né, dessa interlocução com o dono da informação, que é o titular, a pessoa física, e com a posição do controlador em relação a esses dados para dar as explicações e trazer as informações a respeito de como esse tratamento está sendo feito, e também é a pessoa que fica em contato com a autoridade nacional no caso de alguma solicitação, algum incidente, alguma questão que possa surgir relacionada a esse tratamento de dados. Perfeito, obrigado, doutora Marcelo. Mas, enfim, olhando para essa legislação, gente, né, quando é que a gente permite tratar, como é que permite assim, a gente coletar dados dentro do nosso negócio, né? Tem umas regras específicas aqui que eu também queria convidar o Dr. Marcelo para falar um pouquinho sobre elas, né? Que a gente chama de bases legais, né? Quer dizer assim, a lei, ela esclarece quando a gente poderia tomar a informação da pessoa física, né? Quer dizer assim, em que circunstâncias, né? E algumas delas têm algumas particularidades especiais, que eu queria que o Dr. Marcelo comentasse um pouquinho. Existem 10 hipóteses legais, né? A gente costuma falar, eu e o Robertson, que antes as empresas podiam fazer o tratamento de dados da forma como elas entendessem, não tinha limitação, né? Agora não, agora a regra não pode fazer, exceto se tiver uma previsão legal e se tiver uma base legal para isso, né? Então, assim, a gente tem 10 hipóteses dentro da lei, mas algumas são muito específicas, dizem respeito à segurança pública, à saúde pública, questões mesmo governamentais de pesquisa científica, que não se aplicam à grande maioria das situações. Então, a gente trouxe aqui para vocês, efetivamente, quais são as possibilidades de tratamento de dados que se aplicam na grande maioria das operações feitas pelas empresas. Então, assim, primeira hipótese é para efetivamente concretizar um negócio a pedido do titular, né? A empresa está no mercado para oferecer um serviço, para resolver um problema, para vender um produto. Então, o titular de dados, ele tem interesse naquele negócio. Ele fornece os seus dados para que esse negócio seja efetivado. Aqui temos uma efetiva permissão legal, né? A empresa efetivamente recebe esses dados para que aconteça o negócio. Também esses dados podem ser fornecidos para que a empresa possa atender uma obrigação legal, né? Existem muitas leis no Brasil que determinam que as empresas cumpram algumas obrigações. E para isso nós precisamos de alguns dados. Por exemplo, emitir a nota fiscal, eu preciso necessariamente do CPF ou do CNPJ do comprador, né? Também é uma das hipóteses manter os dados em caso de defesa de um processo judicial. Tive alguma conexão com uma pessoa física titular de dados, mas por conta daquela conexão, a empresa tem uma necessidade de apresentar uma defesa em processo judicial ou, eventualmente, ela ajuizar alguma questão, ela pode manter esses dados e ela vai manter e tratar esses dados com esse intuito de levar ao judiciário. Uma outra forma que as empresas podem também usar os dados é para proteção do crédito, né? Essa relação negocial, ela pressupõe muitas vezes um pagamento ou um crédito que venha a ser concedido, e é natural que quem vai conceder o crédito precise se resguardar de certa forma de algumas verificações. Então, a lei permite que, para a proteção do crédito e para essa troca de informações para fins creditícios, os dados também sejam mantidos, sejam usados e possam ser até circularizados para viabilizar essa conferência de crédito. E aí aqui a gente tem duas hipóteses, que uma delas é muito boa, né, e é o que a lei efetivamente traz de novidade, que é a questão do consentimento do titular, exceto se eu tiver uma dessas situações bem específicas faladas antes. Em qualquer outra hipótese, eu quero anunciar os meus produtos, eu quero mandar informações para o cliente, eu quero informar ele a respeito de novas situações, novas oportunidades,
funcionalidades, eu preciso pedir para ele o consentimento, né? A autorização para que ele me deixe usar aqueles dados, que eventualmente eu até já tenho por conta de um negócio realizado, mas para um fim diferente, que é ofertar novas coisas. Então, para isso, eu preciso do consentimento. E um dos tópicos que sempre a gente comenta nas nossas lives e aparecem muitas dúvidas é em relação ao legítimo interesse, que é um campo aberto que a legislação deixou, né, como uma hipótese de algumas situações que não são bem definidas como uma ou outra, poderiam ser enquadradas como legítimo interesse, mas o ponto principal é, para que haja o legítimo interesse, eu preciso cumprir com todos os outros, né, requisitos da lei e as obrigações que ela me exige. E a gente está aqui para falar um pouquinho dessas obrigações, inclusive. Mas o legítimo interesse seria numa hipótese que não pode se enquadrar em nenhuma dessas que a gente comentou antes, mas há um legítimo interesse, às vezes, do próprio titular que esse dado seja mantido. Então, a gente vai dedilhar essa situação do legítimo interesse efetivamente no caso concreto, usando dos critérios, né, de razoabilidade que a lei nos traz. Pode passar, Vini. Perfeito. Bom, mas olhando assim, pensando em por que eu, no meu negócio, né, na minha empresa, diferentes negócios que a gente pode ter, né, estamos lá falando às vezes de um comércio, de uma indústria, né, de um pequeno negócio, às vezes um negócio informal, né, então assim, tem diversas situações aqui dentro. Por que eu devo me preocupar com a LGPD, assim, né, então, primeiro tem a questão da obrigação legal, né, então as organizações passam, então, a partir dessa legislação, ter obrigação, né, a controlar, né, a gerenciar melhor esses dados de titulares que são coletados, né? Então, elas precisam deixar isso. Outra questão, ela tem a obrigação de dar clareza para quem está fornecendo essas informações, né? Então, eu como titular posso chegar numa determinada empresa lá e perguntar para que fim serão utilizadas essas minhas informações, né? Então, eu tenho o direito de saber como elas serão utilizadas, como serão armazenadas e, eventualmente, como serão descartadas, inclusive, tá? Então, assim, essa passa a ser uma obrigação, né? Ou para a própria empresa, para quem eu eventualmente forneça, né, um dado pessoal, né, enquanto titular, ela tem a obrigação de responder para mim em caso de alguma solicitação, inclusive de dúvida, quer dizer assim, bom, vou lá, fiz uma compra, fui no varejo, precisei pegar algum tipo de crediário, fornecer informações pessoais, eu posso questionar para onde elas são utilizadas, né? E a empresa, por outro lado, ela tem a obrigação de esclarecer, né, para que fim ela está destinando aquelas informações, tá? Tirando essa parte legal, né, e de voltada mais para a transparência e garantir a confidencialidade das informações, tem também todo um contexto, né, da sociedade agora que está exigindo que a gente tenha uma atenção maior com os dados, né? Primeiro, nós começamos a coletar mais dados dentro das empresas. É comum isso, a gente coleta dados e troca esses dados entre empresas, entre negócios com uma frequência muito maior. Às vezes são sistemas interligados entre si, né? E essas informações às vezes nem tem uma pessoa passando, intermediando isso, acontece de forma automatizada, né? Eventualmente, informações que vazam de uma determinada empresa, alguém lá sofreu um ataque de um ransomware, né? Ou eventualmente um ataque de um hacker, né? Ou mesmo assim, sei lá, a informação vazou acidentalmente, foi parar num meio público, né? Ocorre nessas relações a perda de privacidade. Então, assim, eventualmente dados de pessoas físicas que eu armazeno dentro da minha estrutura podem vazar e podem causar algum tipo de prejuízo, né? Então, assim, entre esses, a gente tem a obrigação, enquanto empresa, de evitar que esses vazamentos aconteçam, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois, com dicas de como é que a gente pode trabalhar a questão de segurança da informação, né, boas práticas, né, para minimizar a chance de que essas coisas venham a acontecer, né? Outra questão são questões ambientais, né? A gente teve agora com a pandemia, né, ainda estamos talvez indo para o final, né? Graças a Deus no final dessa pandemia, mas ela trouxe mudanças na forma de agir das relações de trabalho, na mudança das formas como a gente comercializa, como a gente compra insumos, né? Então, assim, isso acabou acontecendo de uma forma rápida, né? Às vezes as empresas não estavam preparadas efetivamente para esse movimento, né? E não quer dizer que a gente tenha feito da forma mais segura. Eventualmente a gente está usando recursos ou plataformas que não sejam tão seguros e podem trazer algum tipo de risco, né? Então, assim, quantos negócios a gente viu agora que surgiram eventualmente utilizando mídia social como um canal de comercialização, né? E às vezes isso sem uma orientação, sem um grande cuidado, né? Eventualmente podem vazar informações, ser hackeado, né? Que é a questão dos perfis falsos, né? Que é uma coisa que está acontecendo muito agora nos últimos dias, né? O mesmo uso de plataformas como o WhatsApp também para comercialização.
que também traz um certo risco em cima, porque não há um controle daquela informação que circula ali, quer dizer assim, mas vamos parar de utilizar isso? Não, a gente não vai parar de utilizar isso, mas a gente pode sim adotar algumas boas práticas, né, para minimizar a chance de que informações pessoais que eventualmente trafegam nesses meios, né, venham a vazar, tá? Outra questão também que aconteceu, a gente teve um forte movimento para as pessoas trabalharem de casa, né? Home office, estou trabalhando, saí do escritório, estou em casa agora em função da pandemia, alguém que não está muito bem, né? Às vezes fica de casa para não ir ao escritório, né? E evitar um prejuízo maior, né? Mas a gente foi para casa sem muito preparo no início, né? E as pessoas estão usando a sua internet em casa, eventualmente o seu dentro do escritório, né? E isso também ajudou a agravar um pouco a situação. Por quê? Porque a gente fica com mais exposto, né? Mais suscetível a ter um ataque de hacker, a pegar um vírus e a comprometer alguma informação. Fatores mais recentes agora, como a gente está vendo aí, que estão acontecendo recentes aí na guerra entre a Ucrânia, por exemplo, e a Rússia, né? Se fala muito em questão de guerra cibernética, já deve ter ouvido esse termo, né? Quer dizer assim, são corporações, né, que estão se organizando para atacar uma determinada instituição, para roubar informações, causar prejuízos, né? A gente vê isso cada vez acontecendo mais, né? O próprio crime organizado, ele mudou, hoje ele acontece numa base muito online, né? Então, assim, sequestro de dados, tentar criar um site falso para ter vantagem em uma operação financeira, quer dizer assim, N situações a gente acaba presenciando aqui. Então, assim, é uma entidade viva, a gente tem que ficar atento a isso, né? Seguir boas práticas de segurança para evitar que a gente tenha qualquer transtorno, tá? E acho Isso, por que é favor. bem importante comentar, né, Robertson, que dado pessoal também é dado, e dado hoje em dia é o ouro, né? E esse ouro está sendo buscado, está sendo caçado, está sendo procurado, né? E a verdade é que é o seguinte, se alguns dados são importantes, né, são confidenciais, e o conjunto desses dados gera uma certa riqueza ou algo a ser protegido, quando se trata de dado pessoal, dentro dessas informações eu tenho dado pessoal, eu posso atingir uma pessoa física, eu posso lesar uma pessoa física. Isso é que a lei veio dizer. Olha, se você tem que ter cuidado e boas práticas com o todo dos dados, né? Porque é um contexto, às vezes tem toda uma questão estratégica, informações que estão sendo caçadas aí, mais ainda você tem que ter cuidado com os dados que podem repercutir na vida pessoal de alguém. É mais ou menos isso que a lei quer dizer, né? É exatamente isso. E a gente encontra, como eu tenho com vocês um pouco antes, diferentes negócios, tamanho de negócio, proporções de negócio, né? E a legislação ela foi proposta de uma forma uniforme, né? Então, assim, o que acabou acontecendo ao longo vamos pensar assim, de 2018 para cá, né? Enquanto a lei teve um período de adoção, depois que ela entrou em vigência, etc., a gente acabou percebendo que alguns negócios onde é que a gente tem uma maturidade maior interna, às vezes tem uns processos mais bem resolvidos ou estabelecidos, acabam conseguindo adotar a legislação de uma forma um pouco mais tranquila, mais eficiente, né? Outros negócios têm um pouco mais de dificuldade, às vezes seja até pelo porte do negócio. Bom, não tenho estrutura, não tenho 5, 6 pessoas que podem se dedicar para isso, eventualmente ajudar a implementar a legislação, né? Então, olhando para esse cenário, né, aí a NPD ela até fez uma consulta pública, né, doutora Marcela, assim, ali atrás para perguntar, né, como é que essas empresas estão adotando, elas estão conseguindo avançar e adotar a legislação, né, e em cima disso aí eles propuseram uma nova resolução, que é o foco da nossa live de hoje aqui, né, que ela entrou em vigência agora em fevereiro desse ano, tá, então super recente. Aí eu convido a doutora Marcela aqui para falar um pouquinho aí dessas mudanças todas na forma de adoção da lei, né, de forma mais correta, que essa resolução está propondo, tá? Exatamente. Desde que a Lei Geral veio, né, a gente sempre tinha questionamentos sobre, ok, mas essa lei traz uma série de condutas, uma série de cuidados que eu aqui para o meu tamanho, eu sou pequeno, eu não tenho todos esses braços, eu não tenho todo esse recurso, às vezes até financeiro para fazer investimento em algumas ferramentas de controle e tudo mais. Então, como é que fica para mim, né? E tinha uma previsão dentro da lei, um dos artigos da lei, que previa que haveria uma regulamentação específica para pequenas
empresas. E essa foi a construção que veio desde o início da vigência da lei. Foi criada a Autoridade Nacional, que é o órgão que está previsto na lei, que vai regular todas essas questões, que vai aplicar a lei no dia a dia. E aí, esse órgão começou a fazer um trabalho, então, de, olha, temos que regulamentar a aplicação dessa lei para as pequenas empresas. Como vamos fazer? Então, eles entraram com um processo de consulta pública, né? Abriram espaço. Muitas das entidades que trabalham com pequenas empresas, como o Sebrae, participou ativamente desse processo, levou sugestões, fez comentários, e a Autoridade Nacional, então, foi colhendo todas essas informações para efetivamente trazer um regramento que ainda falo para vocês com muita tranquilidade, ainda é um regulamento inicial, tá? Muitas alterações a gente vai ver nesse processo. Por quê? Porque foi colocada uma primeira regra do jogo para as pequenas empresas e a gente tem que ver se isso vai realmente funcionar no dia a dia, tá? Aqui tem um histórico de, né, abriu em agosto, daí foi estendido o prazo até setembro, até outubro, 14 de outubro para as considerações, as audiências públicas foram realizadas 14 e 15 de setembro, então foi um período de bastante debate a respeito desse tema. Pode passar, Vini? E desse processo, então, resultou essa resolução que a gente vai falar. E para quem se aplicam essas mudanças, né? Na verdade, assim, a gente está falando da aplicação da LGPD específica para pequenas empresas, né? Agentes de tratamento de pequeno porte, como a resolução fala, que são as microempresas, ou seja, empresas com receita bruta até 360 mil ano, empresas de pequeno porte, que são as empresas que têm uma receita bruta de até 4 milhões e 800, e aqui a gente tem um universo que eles trouxeram para dentro disso as startups, tá? Qual é a questão das startups? As startups, a gente pode ter uma empresa de um porte um pouco maior ainda dentro desse conceito de startup, porque as startups, pela lei complementar delas, elas podem faturar até 16 milhões. Então, entre a empresa de pequeno porte, que pode faturar até 4 milhões e 800, para a startup que pode faturar 16 milhões, a gente tem um universo grande aí de faturamento e até de capacidade de investimento. E as entidades sem fins lucrativos, porque ficou entendido que esses organismos também não têm uma capacidade de investir tanto nessa parte de segurança. Quem não pode se beneficiar dessas mudanças, né? Mesmo que estejam dentro desse patamar de faturamento. As empresas, pequenas ou grandes, que realizam tratamento de alto risco para os titulares. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse tratamento de alto risco. Ou que aufiram, né, uma receita maior do que esse limite que eu comentei com vocês, ou, esse é um ponto importante, tá? Que façam parte de um grupo econômico que fatura mais. Então, assim, se eu sou uma pequena empresa, mas eu tô conectado, tá? Eu tô ligado, eu pertenço a um grupo econômico que fatura mais do que isso, a lei entendeu que eu posso me beneficiar de boas práticas e de recursos e de ferramentas de tecnologia que o grupo todo usa. Então, eu não posso entrar dentro da regra simplificada, tá? E aqui é um ponto importante, tá, pessoal? É o de fato e de direito. O que isso significa? De direito é quando efetivamente eu estou dentro de um conglomerado econômico, empresarial, e uma empresa faz parte da outra, ou a pequena é um desmembramento da anterior que é maior. De fato, é quando eu tenho alguma conexão de relação entre sócios, entre atividade econômica e tudo mais, que me faz estar colado a esse grupo econômico, mesmo que juridicamente eu não esteja. Então, é bem importante esse ponto, e é um ponto que vai dar bastante pano para a manga na aplicação. Pode passar, Vini. E o que é esse tratamento de alto risco, então, que a lei fala, né? É assim, o importante é a gente ter a seguinte consciência que eu e o Robertson falamos muito. Ok, eu sou um pequeno negócio, mas eu posso impactar de forma bem grave alguém por conta do tratamento de dados que eu faço. Opa, sinal de alerta. Então, vamos ver se eu não estou enquadrado dentro dessas hipóteses que a lei traz. A resolução teve essa mesma ideia. Poxa,
Será que se eu tenho potencial de causar um dano para um grupo muito grande de pessoas ou para dados extremamente sensíveis, sigilosos da pessoa física, mesmo sendo pequeno, eu posso fazer de qualquer jeito? Não, não pode. Isso é que a lei, é que a resolução veio trazer. Tudo que é essas situações que podem causar um impacto grande, a resolução qualificou como tratamento de alto risco. Então, assim, é tratamento de dados em larga escala, ou seja, eu posso atingir um número muito grande de pessoas, ou eu posso, com o tratamento que eu faço, atingir significativamente os direitos fundamentais da pessoa física, ou seja, eu posso macular a imagem, eu posso macular a honra, questões que são realmente direitos, né, assim, questões intrínsecas da pessoa. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Ou eu estou atingindo muita gente, ou eu estou atingindo as pessoas naquilo que é para elas de mais caro. Então, opa, eu posso ser pequeno, mas eu estou fora dessa regulamentação mais simplificada. O que a lei traz? A resolução trouxe o seguinte, então, por isso que a gente colocou esse sinal de mais, e a gente precisa que vocês pensem nesse sinal de mais. Ela trouxe assim, uma dessas hipóteses do lado de cá e uma dessas hipóteses do lado de cá. Somou duas, está fora da regulamentação. Então, se praticar tratamento de dados em larga escala ou puder atingir, de certa forma, os direitos fundamentais de alguém usando uma tecnologia emergente ou inovadora, ou eu faço vigilância e controle de zonas acessíveis ao público. O que é zonas acessíveis ao público? Praça, parque, estacionamentos, enfim, coisas que são de livre circulação. Ou eu uso algum sistema, aqui tem um nome complicado, né? Decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de tratamento de dados. O que é isso, gente? Algoritmo. Faço tratamento de dados em larga escala e uso algum tipo de algoritmo? Opa, posso ficar fora dessa regulamentação mais simplificada. E principalmente aqui, utilização de dados sensíveis, dados de criança, adolescentes e idosos, tá? E esse é um ponto importante que eu vou comentar com vocês. A LGPD, ela trouxe como um dado que mereceria um tanto de cuidado, dado de criança e adolescente. A resolução trouxe os idosos para dentro. Tu chegou a ver esse detalhe, Robertson? Que a gente sempre falava, tratamento de crianças e adolescentes. A resolução trouxe idosos. Então, assim, trouxe mais uma categoria a gente chama de hipervulnerável, né? Super vulneráveis no direito. Então, cuidado, gente. Se eu faço algum tipo de tratamento, e aí, quando a gente está falando da letra B e da letra D, eu queria falar isso para vocês que é bem importante, tá? É quase que a gente não tem uma soma, porque pensem comigo, se eu utilizo dados pessoais sensíveis, ou de criança, adolescente e idoso, automaticamente eu estou fazendo um tratamento de dados que pode afetar significativamente os direitos fundamentais de alguém. Por quê? Porque eu estou falando de um hipervulnerável. Então, assim, quando eu estou falando da B e da D junto, eu estou falando de uma hipótese só. E não é nem um somatório, porque elas se confundem um pouco. Então, é bem importante olhar para essas hipóteses e, assim, todas essas situações que a gente comentou agora com vocês são grandes sinais de alerta. Não dá para descuidar e pensar assim, ok, eu sou pequeno, estou fora das grandes obrigações da LGPD, posso ter um tratamento mais simplificado. Pode passar, Vini. E aqui, doutora Marcela, até para complementar, a gente tem que sempre pensar na questão da transparência. Isso é fundamental que é previsto nessa legislação nova, né? Assim, o quanto eu estou sendo transparente com aquela pessoa, né, que está comprando eventualmente aqui no meu negócio, né, está interagindo comigo nesse serviço, né? Então, assim, e assumir que enquanto empresa a gente tem responsabilidade com essa informação que a gente está eventualmente armazenando ou manipulando ali para poder entregar o meu produto ou o meu serviço, né? Então, isso é bem importante a gente sempre se perguntar isso, né? Porque acontece, é bem comum a gente ver nos casos, aí, principalmente nos clientes, eventualmente onde é que a gente apoia como um tipo de consultoria, a gente às vezes coletar mais informação do que a gente precisa, né? Então a gente acaba acontecendo no dia a dia assim, mas eu preciso pedir todos esses dados mesmo? Na prática, às vezes a gente não precisa trazer e a gente está trazendo risco para dentro da nossa empresa. Então essa é uma pergunta que a gente sempre deveria fazer lá no início, né? Qual é o dado mínimo que eu preciso para entregar o meu produto e serviço, né? E aí ficar muito atento a esses critérios que o Marcelo comentou, né? Assim, esse se enquadra uma daquelas categorias críticas, isso aqui eu preciso dar uma atenção toda especial.
Vamos se cercar de processo, eventualmente, né? Quem é que pode ter acesso, como esse acesso, onde é que é armazenado, se perguntar isso, né? E ajudar a adequar o seu negócio, tá? Por favor, tá, Marcelo. A gente trouxe aqui para vocês um resumo, então, assim, do que seria esse simplificado, né, que a resolução veio trazer. Então, assim, se tem alguma empresa que se enquadra dentro dessa formatação mais simplificada da LGPD, basicamente do que a gente está falando? A gente está falando de um registro das operações de tratamento de forma mais simplificada, ou seja, a gente vai ter a possibilidade daqui a pouco ter uma planilha Excel, alguma coisa mais, digamos assim, mais simples, né, que não tenha um custo. A gente vai ter a possibilidade de apresentar vai ter um procedimento mais simplificado de comunicação de incidente de segurança. A NPD provavelmente vai lançar um canal, vai criar uma forma que esse comunicado de incidente de segurança aconteça de forma menos custosa. A empresa que é enquadrada como pequena dentro dessa resolução, ela não é obrigada a indicar o encarregado de dados, o DPO, ou seja, não precisa ter uma pessoa que vai ficar cuidando especificamente das questões de tratamento de dados, porém, todas as empresas precisam ter um canal de comunicação com o titular, ou seja, eu estou falando de uma padaria. A padaria tem que ter, assim como ela tem hoje o Código de Defesa do Consumidor ali exposto e também o alvará de localização, né, de funcionamento, ela tem que ter um cartazinho, né, um quadrinho ali com um contato, nem que seja contato@padaria do seu Zé, caso de dúvidas ou questões relacionadas a tratamento de dados, entre em contato com por esse e-mail. Alguma forma que a pessoa saiba como é que ela pode se dirigir, como é que ela pode buscar essa informação. Os prazos, né, em dobro, porque se entendeu que uma empresa de pequeno, assim, um agente de tratamento de pequeno porte, como a lei chama, vai precisar de um pouco mais de tempo para se organizar internamente para eventualmente responder alguma questão. É completamente diferente de uma grande empresa que tem um setor todo de compliance, de adequação, que está olhando para cada um dos detalhes, vai ter uma resposta mais pronta. Poxa, essa empresa tem que deslocar alguém que faz uma outra função para daí atender e responder essas solicitações de titulares ou então uma comunicação para a NPD. Então, prazos em dobro. E a declaração simplificada para o próprio titular também, tá? Então, assim, o que está previsto na LGPD? Se um titular perguntar para uma empresa, como o Robertson comentou com vocês, onde você guarda meus dados? Para que você usa os meus dados? Onde você coletou? Até agora, o que você fez com os meus dados? Qualquer empresa tem que contar toda a história. Tem que mostrar tudo e indicar exatamente o que já fez com os dados, com quem já compartilhou. Para as empresas de pequeno, né, os agentes de tratamento de pequeno porte, então, a NPD vai ter uma declaração simplificada, vai ter um modelo, né, e vai aceitar que seja feita uma declaração simplificada para o titular, ou seja, o mais básico, né, tem os seus dados, guardo assim, tá nesse repositório e posso excluir. Mais ou menos o que a gente imagina que vai acontecer, tá? Então, assim, é um formato todo mais adequado ao perfil de empresas menores, mas sempre pensando, né, que eu estou falando de uma empresa que faz uma operação, digamos assim, natural com os dados e que não tem dados em grande escala ou que trata dados com uma sensibilidade ou se usa de alguma ferramenta tecnológica, né? Que é basicamente as três hipóteses que retiram a característica de, mesmo sendo pequena, eu tenho um tratamento de dados de impacto. Pode passar, Vini. Mas assim, pessoal, a gente botou aqui um sinal bem grande, né, de atenção. Então, assim, mesmo a dispensa, a flexibilização das obrigações são estritamente as obrigações que o regulamento traz. Essa resolução, ela não isenta, né, as empresas
mesmo de pequeno porte, do cumprimento dos demais dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, assim, toda a base principiológica da lei é importante. A gente tem uma live que é específica sobre essa questão, né, mais profunda da lei, que a gente fala sobre os princípios gerais, mas é muito, muito importante ter cuidado com aqueles que o Robertson já comentou com vocês. Adequação. Eu estou coletando os dados adequados para cumprir né, com o meu objeto social. Eu não estou pedindo dados a mais, eu estou sendo transparente com as pessoas, eu estou dizendo exatamente para o que eu estou dizendo que eu vou fazer com os dados é exatamente o que eu faço. Então, assim, tem alguns princípios que continuam sendo aplicáveis, mesmo para as empresas de pequeno porte. Não é porque eu sou pequeno que eu vou poder pegar os dados que eu quiser e ninguém vai olhar direito para isso. Então, assim, outra coisa importantíssima, eu tenho, mesmo sendo pequeno, que ter muita certeza a respeito de qual é a base legal que me autoriza a fazer aquele tratamento de dados. E vou ter que adotar, sim, algumas boas práticas, algumas medidas de segurança, porque mesmo que eu seja pequeno, eu também não posso simplesmente cair em omissão e não tomar um cuidado. E aqui é importante a gente usar bastante a ideia da régua, tá? É assim, é uma régua. Do meu tamanho vai ser o tamanho do meu cuidado. Então, aumentei de tamanho, abri uma outra filial, tenho mais empregados, tenho mais pessoas com quem eu me relaciono, a régua aumenta, o cuidado também aumenta. E aí agora o Robertson vai falar bastante para você sobre esses cuidados, que são muito importantes. Tá bom, obrigado, Marcelo. Passando um pouquinho. Bom, gente, e vocês verem, então, assim, em linhas gerais, né? Tivemos, sim, flexibilizações, né? As flexibilizações, elas atingem determinado público, digamos assim, das empresas envolvidas, né? Mas, no geral, a gente não pode tirar a atenção de cima, né? Então, a gente tem que fazer o nosso tema de casa em relação ao LGPD, né? E a doutora Marcelo colocou bem, né? Então, assim, bom, isso quer dizer que eu preciso fazer muitos investimentos? Não, não é necessário. Fazer um investimento proporcional ao seu negócio, né? Em geral, o que a gente acaba vendo é o seguinte, que as empresas, elas acabam, às vezes, negligenciando o que a gente considera que são básicos, são coisas bem básicas hoje, que não foi uma invenção nova da LGPD, já existem há mais tempo em mercado, são regras de mercado, boas práticas, né? Só que efetivamente a gente às vezes não vinha utilizando de forma parcial, e a gente precisa dar uma olhada nisso com um pouco mais de atenção, né? Primeiro, o que aconteceu assim, né? Os nossos negócios mudaram, né? A nossa realidade, a forma de comercializar, de produzir, né? Isso mudou, seja por causa da pandemia, como a gente comentou antes, mas seja pela forma que o consumidor hoje se relaciona conosco, né? Então, hoje, assim, por exemplo, mídias sociais. Bom, alguns anos atrás, aí, que é um pouco mais antigo, talvez isso, perceba que isso nem existia, ou era muito pouco relevante dentro dos negócios. Hoje em dia, bom, a gente sair e ter o nosso nome na mídia social de alguma forma negativa, isso pode prejudicar o nosso negócio, prejudicar a imagem da empresa ali dentro, né? Tem outros negócios novos, principalmente a pandemia surgiu muito, que hoje dependem quase que 100% da sua comercialização, da sua venda dos seus produtos, através desses canais. Então, eu preciso ter um determinado cuidado com eles também. Então, isso gera aprendizados novos dentro da empresa. Então, assim, houve uma mudança de contexto, né? A gente precisa estar com o nosso negócio atualizado, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? E a LGPD, ela traz o quê? Ela traz um componente, né, que exige que a gente siga algumas regras, né? Então, assim, e a gente vai ter que adotar essas regras também nessas plataformas que a gente acaba utilizando, tá? Então, assim, é bem importante a gente estar atento a isso, né? Olhar para o nosso negócio, para o nosso tamanho e pensar o seguinte, bom, eu estou fazendo o tema de casa, né? E qual é o tema de casa para a minha empresa? Vai falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos avançar? Bom, o que a gente está vendo em mercado, né, gente? Assim, aqui eu quis colar algumas notícias para vocês, aí vocês já devem ter ouvido isso em jornais, em telejornais, etc., né, que tem acontecido ataques a toda hora, né, ataques, vazamentos de dados, alguém rouba informação, né, empresas grandes, assim, como aconteceu com o caso das Americanas, aqui ficaram dias fora, né, tinham ações na bolsa, a ação perdeu o valor, né, quer dizer assim, isso tudo a gente olha para assim, mas se esses grandes estão sofrendo isso, eu no meu negócio aqui também, então eu estou muito vulnerável. Não necessariamente, né? Se a gente tiver as proteções adequadas ao nosso porte de negócio, a gente pode estar com um bom nível de segurança e até evitar. Claro, essas empresas maiores, elas acabam estando mais na vitrine, acabam sofrendo um pouco mais, tá? Mas isso a gente está vendo que está acontecendo, isso é uma onda em mercado. Então, como eu comentei com vocês antes, um crime organizado, que antes eventualmente aí
acontecia de uma forma mais presencial, hoje ele migrou também para a forma online. Então, a gente está sujeito a receber boletos falsos, e-mails querendo direcionar a gente para sites de banco que não são verdadeiros, né? O pessoal chama isso de phishing, né? Eventualmente, lá na mídia social, alguém cria um perfil falso, né? Já devem ter visto isso, tem dado bastante notícia aqui, e comete algum tipo de estelionato, né? Continua sendo aquele estelionato lá atrás, a mesma, só que agora mudou, ele está acontecendo em cima de uma nova plataforma, né? Então, isso a gente tem que ficar muito atento, né? E a gente tem que olhar para o nosso negócio e pensar, opa, mas agora eu trabalho quase que 100% aqui em cima de celular, mídia social, né? Aqui dentro, minhas informações estão todas digitais. E se isso sumir? Se alguém invadir isso aqui, roubar esses dados, né? Então, eu tenho que me perguntar sobre isso. E perguntando sobre isso, eu acabo buscando o seguinte, o que eu preciso fazer para me proteger? É como é a nossa casa lá. Bom, eu preciso botar uma tranca no portão na frente lá, eu tenho que cuidar, eventualmente ter uma grade um pouco mais alta, botar uma cerca elétrica, quer dizer assim, tu acaba criando recursos em voltas para proteger aquele teu bem mais precioso, tá? Avançando um pouquinho, gente. O que a gente traz aqui, então, como boas práticas, assim, né? Então, olhando aqui, bom, para o meu negócio aqui, tem essa LGPD, tenho que me preocupar. O que eu poderia me perguntar dentro da minha empresa aqui dentro para saber se eu estou fazendo bem, tá? E aqui eu listei algumas coisas que a gente considera mínimas, tá, gente? Assim, que a gente considera assim, bom, isso aqui toda empresa deveria ter de alguma forma, ou deveria estar olhando para isso aqui dentro, independente do tamanho da empresa, tá? Então, assim, ter um bom firewall. O que é esse firewall aqui? Firewall pode ser um equipamento, às vezes pode ser um software no seu computador, né? Que ele é uma barreira para evitar que, eventualmente, alguém que não está autorizado a utilizar acesse os dados de vocês. Então, se precisarem mais ajuda, depois podem procurar o nosso time, que a gente pode explicar um pouco melhor e ver e recomendar para vocês nas suas empresas. Mas, assim, o Firewall hoje ele passa a ser essencial. Não é uma tecnologia nova, a tecnologia é lá da década de 70, só que, claro, ela está atualizada para a realidade nova de mercado agora, né? Eu tenho que ter o que a gente chama aqui de Endpoint Security, esse é o nome em inglês aqui, mas é o nosso antivírus, trazendo assim, no grosso modo, ele faz um pouco mais hoje em dia, mas assim, eu tenho que ter uma ferramenta, um software que roda aqui no meu computador, onde é que eu emito a minha nota fiscal eletrônica, onde é que eu acesso o meu RP, e esse software ele fica ali dentro verificando se tem algum e-mail, algum arquivo que eu recebi, ou alguém tentando acessar a minha máquina ali, causar algum tipo de prejuízo, né? Ela fica ajudando a proteger a minha estação, né? Que é proteger meu endpoint, que a gente diz, né? Outro item que a gente considera hoje essencial utilizar, todos deveriam ter, independente dos seus sistemas que usam em casa ou que usam em mídia social, na internet, etc., né? É usar o que a gente chama de multifator de autenticação, ou alguns chamam de autenticação de 2 fatores, né? Que é aquela contrassenha, né? Que quem usa aí, todo mundo deve usar a Internet Banking, né? O software de banco ali. A gente bota a nossa senha, ele vai lá e lê a face, ou lê o polegar, ou pede um código numérico para a gente digitar, né? Então, assim, tem diversas formas de fazer uma segunda autenticação. Quer dizer que, além da minha senha, eu preciso de uma segunda autenticação, tá? Por que isso? Porque a senha da gente pode ser quebrada hoje em dia, né? E todo mundo já sabe, isso até é uma questão cultural, a gente acaba muitas vezes usando senhas fracas, né? Não troca senhas com muita frequência. É comum, às vezes, repetir senhas, né? Apesar disso não ser uma boa prática, mas usar a mesma senha em um monte de acessos diferentes, um monte de ferramentas diferentes. E aí, hoje em dia, com tudo online, a gente acaba se vendo o seguinte, eu tenho que gerenciar 30 senhas diferentes. Eu tenho que me lembrar de 30 senhas, né? Como é que eu vou armazenar isso e guardar? Acaba botando uma senha muito comum. Então, assim, os fabricantes entenderam isso, né? Por ser uma realidade aqui dentro, buscaram o seguinte, como é que eu posso criar, então, uma segunda contrassenha aqui, né? Para que eu não dependa apenas da minha senha, tá? Isso é o multifator de autenticação. Tem hoje no WhatsApp, gente, tem no Instagram, tem no Facebook, estou comentando assim de questão de mídia social, né? Mas tem a maioria dos softwares hoje de e-mail que a gente utiliza, softwares de RP, softwares para a sua empresa, eventualmente sua empresa tem, mas ele não está preparado para usar isso. Sim, mas hoje a gente já consegue colocar uma ferramenta que adequa o seu sistema antigo, né? Cria uma forma de acesso onde é que tem uma segunda autenticação. Então, procurem isso, forma de garantir ali, até para evitar que eventualmente algum colaborador, né, alguém vai lá e diz, compartilha a senha com um colega, né? Ou até num ato de má fé, a gente não sabe, né? Dê a senha para alguém. Bom, mas eu dei a senha, mas mesmo assim, não é só com a senha que a pessoa vai ter acesso, ela vai precisar dessa segunda autenticação. Outro ponto importante aqui, o Wi-Fi, gente.
Wi-Fi, vocês devem ter visto aí, tem Wi-Fi em casa, tem Wi-Fi no escritório, no restaurante, no banco, em tudo que é lugar tem Wi-Fi hoje, Wi-Fi público, né? E a gente conecta os nossos telefones, nossos computadores ali. Nós queremos navegar na internet, né? Por onde está saindo, ninguém às vezes quer entender muito bem como isso funciona. Mas a gente tem que olhar para o nosso Wi-Fi, tá? Se eu tenho um Wi-Fi dentro da minha empresa, eu tenho que pensar em ter um Wi-Fi de forma segura, né? Hoje em dia, assim, se a gente simplesmente for lá comprar uma antena e ligar na internet ali e disponibilizar um sinal de Wi-Fi, ele é muito fácil de ser hackeado hoje. E alguém tornar essa rede Wi-Fi, digamos assim, uma rede falsa, roubar as informações de você que está utilizando aqueles dados ali, ouvir o que está sendo trafegado naquela rede, né? Então, hoje, assim, a gente deveria pensar, bom, meu Wi-Fi aqui está meio antigo, vamos pensar em trocar, atualizar, porque ele já não protege mais o que deveria proteger. E não é só ter um Wi-Fi com a senha que a gente troca, tá, gente? Essas senhas são quebráveis, assim como comentei antes do caso do MFA. Bom, eu tenho uma senha, bom, o aplicativo foi lá, quebrou a senha, entrou no meu Wi-Fi. Então, assim, eu preciso ter outras ferramentas hoje. Então, tem as antenas novas, recursos novos, proporcionam esse acesso seguro, tá? Isso até é importante aí para quem é da área mais industrial, eventualmente tem empresa, tem componentes hoje que se conectam no Wi-Fi, né? Eu tenho um sensor lá de temperatura, um sensor de presença na porta, né? O que o pessoal chama de IoT, né? Quer dizer assim, eu começo a integrar minhas máquinas, não só um computador e um telefone. Essa integração acaba, na grande maioria das vezes, acontecendo pelo Wi-Fi. Então tem que ser um Wi-Fi seguro, né? Senão a gente acaba perdendo os nossos dados. Outra questão, assim, que a gente considera muito básico, a gente fala de backup, né? Você vai assim, estão chovendo no molhado, mas é assim, backup, a gente fala em backup, apesar de backup ser uma coisa de tecnologia muito antiga, né? Como é que eu posso tornar meu backup mais seguro? Né? Onde é que eu gravo meu backup, né? É bem comum às vezes encontrar o seguinte, meu backup está junto no meu computador, junto numa outra pastinha, né? Mas se eu perder o computador, perdi tudo, né? Tá num disco que eu levo para casa, né? E daí, assim, aquele disco fica à disposição de todo mundo. Eventualmente, deixei o disco cair no chão, perder os dados, né? Ou alguém, né, botou no carro e deixou o carro no sol, estragou o disco, perdeu as informações. Quer dizer, assim, backup a gente às vezes até faz, né? Mas ele acaba sendo um backup de uma forma muito frágil, né? Que na prática, quando a gente precisa, muitas vezes, a gente acaba não conseguindo recuperar, né? Ou alguém pode ter acesso a esse backup que eu tenho aqui, né? E ele não está criptografado, não está seguro. Alguém tem os dados da minha empresa, que é uma outra forma de vazamento de informação. É importante a gente dar atenção a isso. Tem hoje uma série de ferramentas que podem ser utilizadas aqui para todo o tamanho e porte de empresa. Outra questão aqui dentro é assim, manter os ambientes atualizados, né? A todo momento, a gente usa um computador, tem o seu sistema, tem o sistema operacional, aí quem utiliza o Windows, tem uns que usam Linux, né? Planilhas eletrônicas, editores de texto, uma série de ferramentas, né? Tudo isso são programas. Esses programas todos, eles são construídos por alguém e vai se descobrindo falhas ao longo do tempo, né? Alguém descobriu uma brecha, e essas brechas são exploradas por esses vírus ou eventualmente por um hacker ali dentro. Então, a gente precisa manter esses ambientes atualizados, né? O que é atualizado? O fabricante libera de forma gratuita essa atualização. Normalmente, ela vale por alguns anos, assim, nos próximos 4 ou 5 anos, ela é gratuita. Depois disso, ele para de lançar atualização. Então, daí você também tem que botar uma ferramenta um pouco mais nova, né? Mas, enfim, é importante manter atualizado, né, para evitar que essas brechas estejam expostas, né? Assim, alguém descobriu uma falha aqui, vamos botar atualizar então para fechar essa falha aqui dentro, tá? Esse é um processo simples que a gente pode fazer dentro da nossa empresa, é simplesmente colocar isso dentro de uma rotina no dia a dia, tá? Então, essas são algumas práticas assim, que eu queria comentar do ponto de vista de segurança que a gente considera essenciais, tá? Depois disso, dá para trabalhar processo, governança, treinamento, tá? Mas avançando um pouquinho, o que a gente deveria olhar hoje, né? Eu pensando na minha empresa aqui, eu falei com vocês daquelas tecnologias todas ali que dá para utilizar para tornar mais seguro, né? Tem um conceito novo, né? Que não é tão novo, mas ele assim dos últimos 2 anos para cá ele está um pouco mais forte, que é chamado de Mesh Security, tá? Que é um nome em inglês, seria malha de segurança. O que acaba acontecendo? Quer dizer assim, a grosso modo, traduzindo, seria combinar estas soluções que a gente tem em casa, né? Para que elas entre si conversem e consigam me produzir um cenário de segurança melhor. Deixa eu explicar um pouquinho mais esse ponto. Por exemplo, eu vou comprar um antivírus para minha empresa. Mas esse antivírus, eu deveria olhar, ele é compatível com o meu firewall aqui dentro? Ele está configurado de forma adequada que os dois somados aqui produzam uma segurança maior, né? Não, eu comprei um de um, outro do outro, nem sei quem implementou esse, aquele lá implementou com 3, 4 regras. Na verdade, eu posso estar botando um cadeado no meu portão e deixando ele aberto, né? Ou eu posso estar botando um cadeado lá e a senha dele ser né? Que todo mundo vai saber e vai tentar acessar. Então, assim,
combinar as soluções de segurança hoje deveria ser um ponto de atenção. Isso é o quê? Quando eu for comprar, quando eu for fazer investimentos na minha área de TI, na minha área de negócio, eu vou pensar num backup. Será que o meu backup ele é seguro? Né? Ele é um backup que me permite segurança? Meu antivírus, meu firewall, eu começo a perguntar para estes pontos aqui, né? Se de alguma forma eles interagem entre si ou conseguem trabalhar o conceito de segurança de uma forma unificada, né? Não fazer as coisas de forma separadas totalmente, que elas não conversem entre si, porque isso reduz a minha capacidade de segurança. Tá? Avançando um pouquinho, aqui falando um pouquinho do MFA, eu já abordei bastante esse ponto, né? Então, assim, para quem não conhece, eu recomendo fortemente, tá? A gente vê isso acontecer a todo momento, gente. Habilitar aquele segundo fator de autenticação. Assim, o pessoal que comete crime organizado, já está esperto nisso, eles às vezes tentam fazer os ataques que a gente chama de engenharia social para tentar descobrir essa contrassenha, né? Então, assim, já aconteceu vários casos, mais comuns até estão no WhatsApp, quer dizer assim, eu habilitei no WhatsApp minha segunda contrassenha. Alguém entra, conta uma história triste para você na ligação e diz que vai gerar um código para você informar esse código. Né? Às vezes você não lê muito bem o que está escrito ali dentro e fornece o código para a pessoa, na verdade é o código, às vezes, de contrassenha, que é o segundo fator de autenticação. Daí ele tem o seu acesso, mais a sua senha, e ele acaba conseguindo hackear o ambiente. Tá? Então, assim, isso é bem comum, quer dizer, para vocês assim, terem bastante atenção, esses perfis falsos também que são criados com bastante frequência, né? Quer dizer, assim, o phishing lá. Então, alguém se passando, ela cria o nome, se apresenta para vocês. Tenham cuidado com isso, o que se pede de informação, né? A gente costuma dizer assim, não tem lanche gratuito, né? Então, assim, normalmente quando alguém vai e começa a ofertar muita coisa, conversar com você assim do nada, desconfiem um pouco daquelas informações que estão passando, perguntem para que a informação vai ser utilizada, né? Se desconfiarem de alguma coisa, a melhor coisa é não fornecer, né? Então, assim... Ai, desculpa. Pode falar, eu desculpa. pedi para falar sobre a senha de administrador. Essa é uma clássica, né, que a gente acaba tendo, né? A gente acaba tendo, assim, todo o ambiente nosso, dentro dos nossos computadores, tem uma senha que é uma senha de administração. Né? Vocês perguntaram quem é que tem essa senha de administração? Né? Então, assim, é bem comum, assim, eu instalei lá, o rapaz aqui instalou o sistema para mim, mas assim, quem é que tem a senha de administração? Às vezes 4, 5, 6 pessoas têm a senha de administração, né? Com isso, essas pessoas têm acesso restrito a todo o ambiente, para fazer coisas boas, mas também coisas ruins, né? Ou às vezes até acidentais. Né? Então, a gente precisa ter um cuidado com essa senha de administração, inclusive a gente poder criar, eventualmente, senhas com permissões específicas, né? A maioria dos sistemas já permite hoje, essa senha pode fazer essas 3 coisas, ponto. Né? A senha do administrador está aqui, está guardada, fechadinha, está lá com o gestor, com o proprietário, está guardada aqui no cofre, a gente vai usar somente para restaurar o ambiente, num caso bem mais grave. Fora isso, ninguém deveria ter a senha de administração do ambiente, né? Então, ela não deveria ser utilizada nem no dia a dia. Então, isso é bem comum a gente não ter esse controle, isso acaba acontecendo no dia a dia, né? Ou a gente fornece para um terceiro da manutenção, ele tem a minha senha lá, né? E a gente não questiona isso do outro lado. Digamos que esse cara lá do outro lado tem um computador dele e tem uma falha, o filho dele usa o computador para jogar um joguinho na sua casa, que a gente nem sabe dessas relações que acontecem, né? E aí a sua senha de administração está vazando na internet. Tá? Muito bom. Vamos lá, para avançar um pouquinho. Ponto importante, gente. Por mais que a gente cerque de soluções de segurança, né? Então, assim, eu comentei com vocês algumas que a gente considera básicas, mínimas aí para o nosso negócio, né? Que servem para empresa de todo tamanho, né? Eu preciso hoje em dia conscientizar meus colaboradores. Né? E, às vezes eu mesmo lá preciso estudar, preciso aprender ali dentro o que está acontecendo, o que vem de novidade por aqui, né? Conhecer o tema de segurança da informação, né? Saber que eu tenho que ter uma senha mais robusta, que eu tenho que trocar com certa periodicidade, que eu não posso repetir, usar um multifator de autenticação, quer dizer assim, criar essa habilidade nas pessoas para que isso seja um pouco mais natural, né? Hoje a gente percebe que isso ainda assim, de certa forma, as pessoas levam isso com uma certa ingenuidade até, né? E acabam se expondo de uma forma desnecessária, né? Ou por desconhecer ou até por, às vezes, ignorar, né? Existe aqui, tem uma recomendação, a pessoa não vou botar isso aí, né? E acaba sofrendo algum tipo de prejuízo, né? Então, é bem importante. Vamos pensar o caso de uso de mídias sociais, né? Hoje a gente tem recomendado até para as empresas fazerem treinamentos para os seus colaboradores para uso de mídia social. Eles vão dizer assim, mas mídia social é uma coisa de uso pessoal. Sim, ela é de uso pessoal, mas eventualmente um vazamento de informação pode expor, além da pessoa, a própria empresa também.
Então, que hoje as coisas se misturam e sobrepõem em muitos casos, né? Então, tem que ter uma atenção nisso. Explicar sobre conceitos básicos de segurança da informação, né? Desde aquela coisa de não clicar no arquivo, no anexo que a gente desconhece, né? Quando alguém ligar pedindo algum código, ter atenção, né? Até o final disso daqui, depois a gente vai mandar para os participantes aqui um link, que a gente tem um videozinho. Vocês podem, inclusive, utilizar esse vídeo aí para treinar os seus colaboradores, que é um vídeo com boas práticas de segurança da informação, um vídeo de 2, 3 minutos ali, mas que esclarece bastante aí pontos de atenção que a gente tem que ter, tá? E, de certa forma, fazer uma reciclagem, né, e trabalhar a questão de boas práticas. Bom, podemos seguir? Bom, eu vi aqui, gente, que a gente está com algumas perguntas aqui, tá? Então, eu vou tentar ler algumas delas aqui e a gente avançar um pouquinho, tá? Algumas pessoas colocaram nome, outras não, mas a gente vai lendo aqui dentro, tá? Essa daqui a pessoa não colocou o nome, mas assim, ó. Pergunta que veio. Minha empresa se enquadra no novo perfil, né? Quer dizer, assim, talvez eu entendi que estaria dentro da nova resolução, né? Como posso fazer para me certificar disso? Né? Já tenho um papel de DPO terceirizado, preciso manter esse serviço? Não sei, doutora Marcele, quer ajudar a responder essa? Acho que é bem importante checar bem isso, né? Verificar se não tem nenhum tipo de dado daqueles que a gente comentou, não tem dado de criança, não tem dado de adolescente, idoso, enfim, qualquer coisa que efetivamente vá tirar desse enquadramento que traz a resolução, né? E aí tem algumas dúvidas que ainda vão se acomodar ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho massivamente dados que não são de idosos, mas os meus clientes vão envelhecendo, daqui a pouco 10% dos meus clientes viraram idosos, e agora, né? Mas eu tenho um volume grande, o que é em larga escala? Isso ainda não está bem definido, né? A gente tem uma boa dimensão, larga escala muito grande, mas assim, o que é pequena escala? O que eu posso considerar que realmente não entra dentro daquela letra A que a gente estava falando lá no início? Então, tem algumas nuances que a gente precisa ter um pouco mais de certeza da nossa operação, e isso é uma das coisas que as boas práticas da LGPD vêm trazer. Assim, a gente precisa fazer mapeamento. Tanto que uma das orientações da lei, uma das obrigações da lei, é o mapeamento das operações de tratamento de dados. Então, eu tenho que mapear isso, eu tenho que dedilhar isso um pouco melhor. Eu não posso ficar só na impressão ou na sensação de que eu me enquadro. É bom botar isso no papel, é bom mapear as operações de tratamento de dados, para a gente ter evidência. Eu tenho evidência de que eu realmente estou enquadrado dentro da resolução e eu posso adotar esse modelo mais simplificado. Perfeito, perfeito. Avançando um pouquinho aqui nas perguntas, gente, assim, tem uma outra pergunta aqui, a pessoa também não se identificou, mas assim, no caso de eu não precisar mais de um DPO, então, né, quem deveria ser o contato da minha empresa para questões de LGPD? Bom, essa é uma pergunta importante, né? Eu acho que a gente comentou um pouquinho no início, né? A ideia é que a gente tenha sempre um máximo de transparência. Então, lá no meu documento, que seja a minha política de privacidade, ou no meu site, onde é que eu tenha isso disponível dentro do meu negócio, informando lá quem é que é o contato. Esse contato pode ser alguém que seja um administrador dentro da empresa, o proprietário, alguém da área financeira, alguém que tenha um domínio sobre os principais processos da empresa, como a empresa funciona, que possa esclarecer. Então, não precisa ser alguém especialista dedicado para isso, tá? Antes, às vezes, o próprio dono da empresa já conhece como a empresa funciona, às vezes um gestor de um determinado setor conhece. Então, naquele momento, ele pode ser, sim, o contato para esclarecer eventual dúvida daquela pessoa que está questionando. Tá? Tem uma pergunta do Lucas aqui. Lucas, para a gente, sim, somos uma empresa pequena, vendemos pela internet e mídias sociais. Preciso me preocupar com a LGPD? É um caso bem comum, a gente viu bastante esses casos agora, né? Principalmente a pandemia, cresceram bastante esses casos, né? Então, assim, acho que posso responder isso aqui também, mas, assim, o que acontece? Se eu trato dados pessoais, como a doutora Marcele comentou, se eu tenho essa manipulação de dados sensíveis, eu tenho que ficar atento, né? Se isso acontece através da mídia social, eu tenho que ter atenção a isso. Eu sou responsável por garantir que a segurança desses dados não vazem. Então, eu tenho que usar minha mídia social de forma consciente, eu tenho que ter um multifator de autenticação ativado, eu tenho que informar para quem está chegando, assim, olha, está aqui, eu vou te mandar um documento aqui, que são assim que a gente trabalha, assim que a gente cuida das informações de vocês. Pensar sempre na questão da máxima transparência, tá? E cuidar, só uma dica muito importante, quem negocia pelas mídias sociais, Instagram, que, enfim, eu já vi em vários casos, vários perfis,
troca de informações no público, sabe? Então, assim, tu anunciou um produto, botou uma foto ali, vem as pessoas nos comentários, elas dizem, eu quero, eu me interesso, quanto custa, barará, barará. Aí eu já vi empresas dizendo assim, me manda teu endereço que ou preciso fazer a entrega. E aí a pessoa colocar ali no comentário, entende? É um pouco de inocência até da pessoa que quer receber logo o produto, mas vocês têm que ter o cuidado de orientar. Olha, a partir do teu interesse, vamos fazer uma conexão mais privada, ou eu te chamo, e não assim, tentar orientar sempre as pessoas que não coloquem telefone celular para contato ali, façam uma mensagem no privado, no próprio Instagram com vocês, para que as informações fiquem devidamente resguardadas, né? Aí vocês vão estabelecer um contato específico com aquele cliente, com aquele fornecedor, e vão obter as informações dele de forma mais resguardada. É um cuidado que a empresa que vende através das mídias sociais tem que ter, e tem que ter bem o norte, assim, do que vai pegar pelo canal, né, que é basicamente o interesse, ou chamar atenção para aquele produto, e o que vocês vão tratar no privado. Perfeito, perfeito. Aqui tem uma outra pergunta da Fernanda, doutora Marcelo, que eu acho que a senhora pode já responder. Vamos lá. Minha empresa trabalha com cobrança, né? Recebo dados de empresas das quais presto serviço. Tá? Isso é bem comum, às vezes a gente recebe uma lista de cobrança, né? Faz a parte de call center, né? Devo me preocupar com a LGPD? Sim, e muito, tá? Na verdade, essa empresa de cobrança, ela é, pela lei, um operador de dados, né? Ela recebe esses dados da empresa que negociou e é uma empresa de cobrança que vai fazer a cobrança. Então, ela está fazendo um pedacinho da operação e esse pedacinho torna ela operadora de dados. O que isso resulta, tá? Resulta que, muito provavelmente, você não está enquadrada dentro dessa resolução simplificada, se o teu contratante, né, o controlador, fizer alguma operação de alto risco, né, que é aquelas excetuadas. Por quê? Porque, naturalmente, o operador, ele se conecta na responsabilidade do controlador. Ele recebe os dados a partir do controlador e ele tem que ter os mesmos cuidados que o controlador. Então, assim, é uma questão que ainda está bem nebulosa, porque apesar de ser pequeno, você pode ser operador de um grande. E em sendo operador de grande, assumir a mesma responsabilidade ou a mesma carga que um grande. Isso é muito importante que seja devidamente avaliado, na hora, inclusive, de você oferecer teu serviço para prestar esse serviço de cobrança para uma empresa grande e avaliar, pedir muito, assim, é muito importante que quem vai agir como operador questione, na hora que for fazer a proposta de serviços, quais são as orientações do controlador em relação ao tratamento de dados. Ali, o controlador tem obrigação de passar isso para vocês. Olha, você vai receber de mim tais e tais dados e a minha orientação para você é que você trate dessa forma. É o controlador que tem que dizer isso. E com base nisso, você inclusive vai fazer o seu mapeamento. Se a tua estrutura de negócio está adequada para essas exigências, se o contrato que você vai assinar com quem tá, com a empresa que está te contratando para fazer a cobrança está adequado a isso, não está trazendo alguma exigência diferente do que está sendo dito, né? O que é combinado não é caro, é o que a gente fala, e também você vai ter como organizar a operação e saber se você está ou não enquadrada dentro da resolução mais simplificada. Ótimo, obrigado, doutora Marcelo. Uma outra pergunta aqui, eu acho que eu posso ajudar aqui. Vamos lá. Meus colaboradores e eu trabalhamos em casa. Cada um utiliza a sua máquina pessoal para acesso ao e-mail e sistemas da empresa. Cada um é responsável por sua máquina. Neste caso, a empresa precisa se preocupar com a segurança nesses equipamentos. Esse é um ponto bem importante, gente. Assim, a gente acaba vendo isso muito no dia a dia, né? Então, assim, os colaboradores usando os computadores em casa, pessoais. Agora, com a pandemia, o trabalho em home office se tornou mais comum, né? Aqui no caso é assim, ó, sim, tá? Em relação ao LGPD, sempre quem vai ser responsável perante a lei é o controlador, né? Nesse caso seria a empresa. Então a empresa é responsável por toda a cadeia, né? Se esse dado foi manipulado dentro das instalações da empresa ou na casa de um colaborador de alguma forma, né? E isso indifere a empresa responsável. Então, ainda deveria, sim, orientar seus colaboradores, dar treinamento, ajudar com ferramentas ou fornecer, orientar o uso de ferramentas de segurança, né? Ou colocar sistemas, assim, que o pessoal acaba utilizando eventualmente um firewall
com uma VPN para fechar uma conexão segura até os sistemas da minha empresa, né? Então, quer dizer assim, se cercar de algumas ferramentas para garantir que quem está utilizando os dados, independente de onde esteja, né, esteja utilizando da forma mais segura possível, tá? Vamos avançar aqui, gente. A gente está indo para o final aqui, a gente até passou um pouquinho do horário, mas acho que o assunto ele merecia, tem bastante tópico aí importante, né? Então vi que tem bastante perguntas aqui. Tive um caso de vírus na minha empresa, né? Não pagamos e voltamos o backup. Preciso notificar titulares e a NPD. Isso aqui acontece muito no dia a dia, né, pessoal? Então, assim, eu acho que eu posso ajudar nessa daqui também. Então, assim, acontece, o que a gente tem que olhar sempre é o seguinte: houve um vazamento de dados que possa comprometer alguma pessoa física do outro lado. Se houve um vazamento que possa comprometer, pela lei eu deveria informar a NPD, tá? Então, agora assim, houve simplesmente, sei lá, perdi o backup, tive que voltar ao backup, alguém fez uma criptografia, não necessariamente houve um vazamento de dados, porque a gente nem ficou sabendo desse vazamento de dados, né? Bom, nesse caso, nós sabemos que não há nenhum tipo de risco de exposição de dados pessoais. A gente deveria olhar sempre para ver o tipo de dado que foi exposto. Se tem dados ali que possam comprometer alguém, né, alguma pessoa física, a gente deveria notificar. Daí tem os formulários de notificação, tem os prazos que cada empresa, dependendo do seu porte, então, a partir de agora, tem que seguir. Tá? E eu acho que é bem importante comentar também, Robertson, que daí, em relação a esse tópico, tem um artigo específico na resolução que fala que a NPD ainda vai dispor sobre a flexibilização ou procedimento simplificado de comunicação de incidente de segurança. Isso. Então, assim, são cenas dos próximos capítulos, tá, pessoal? Mas, em princípio, ficou mantida a obrigação de apresentar essa comunicação de incidente de segurança, só a NPD vai dizer como é que vai ser a possível flexibilização disso. Isso aí, possivelmente a gente deve ter formulários mais complexos, devendo a porte da empresa e a sua natureza de negócio, para formulários mais simples ali dentro, tá? Eu vi que aqui lá nas perguntas ali já está o linkzinho do vídeo que eu comentei com vocês, tá, gente? Esse vídeo aqui é bem interessante, quem quiser pode baixar à vontade, ele é gratuito, tá? Não tem, podem usar, distribuir para os seus colaboradores, que é importante aí a gente gerar aprendizado sobre segurança da informação e conscientização em mercado, né? Então já está lá o linkzinho para quem quiser. Bom, acho que vamos encerrando por aqui, pessoal, tá? Tô vendo aqui, tem mais uma outra pergunta, mas elas se repetem um pouco os assuntos, né? Quem ficar eventualmente com alguma dúvida que a gente não tenha respondido aqui ou abordado aqui, podem mandar depois, a gente pode trabalhar isso na sequência, responder para vocês, procurem a empresa nos nossos canais aqui, a gente pode abordar e marcar um bate-papo específico com vocês aí, tá? Espero que tenham gostado aí, agradeço a presença de todos. Doutora Marcele, muito obrigado pela contribuição aí, nossa especialista em LGPD, né? Então, mais uma vez, aí eu acho muito, muito bom a gente ter participado junto de uma live sobre o assunto, tá? Prazer é todo meu e a gente fica à disposição, como o Robertson comentou com vocês, né? O tema a gente vai seguir falando sobre ele, tem muitas coisas para acontecer ainda. Tá certo, vamos lá então. Uma boa tarde para todos aí, tá? E um bom restinho de semana para todos. Até mais. Tchau, tchau.